gente continua falando de diagnóstico, de transição, desta vez com o secretário nacional de comunicação do PT e deputado federal eleito pelo PT de São Paulo, Gilmar Tato. Bom dia, secretário, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia, é um prazer estar com você. Um abraço para todos os ouvintes, todos que estão assistindo aí à TV PT. Prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui de novo com a gente, secretário, que também faz parte do GT de cidades, né? Também está trabalhando aí na transição. Eu fiquei sabendo que os horários de vocês são super frenéticos, né? Vocês começam de manhã cedo, vão até tarde da noite. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que a gente começasse falando do diagnóstico, né, feito pelo grupo. O que a gente tem até o momento aí de retrato desses 4 anos de governo Bolsonaro? O que sobrou? Bom, o Ministério das Cidades ele foi criado pelo presidente Lula na primeira gestão, no primeiro mandato. E depois, com a vinda do Bolsonaro, ele juntou o Ministério das Cidades junto com o Desenvolvimento Regional e Transportes. E aí criou esse Ministério da Infraestrutura. A primeira providência que nós estamos tomando, e é uma sugestão, e eu tenho certeza que o presidente Lula vai acatar, é no sentido de desmembrar de novo, voltar ao Ministério das Cidades, porque nós estamos falando de um ministério que dialoga com 80% da população, as grandes cidades, as grandes metrópoles, grandes municípios, além das capitais. E ele tem 3 grandes secretarias, esse ministério, que é a Secretaria de Saneamento, que tem todo um debate relacionado a acelerar o saneamento no país, e está havendo um processo de aceleração das concessões na área de saneamento em função de uma lei recente que foi aprovada. Você tem a Secretaria Nacional de Habitação, que é um problema crucial, grave nas grandes metrópoles e que infelizmente o Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa e Minha Vida, que era um programa exitoso nos governos Lula e Dilma, e que nós estamos conversando de como retomar o programa Minha Casa e Minha Vida e principalmente moradia para aquelas pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, que foi simplesmente extinto no Bolsonaro. E terceiro grande secretaria nacional é da mobilidade, que eu particularmente é onde eu estou mais atuando, cuidando, dialogando, conversando com vários setores relacionados à mobilidade, né? Tanto a questão do pedestre, da calçada, da ciclovia, sobre pneu, tem a ver com faixa de ônibus, corredores, trem, metrô. Então, essa é a parte que eu estou cuidando e, inclusive, está surgindo agora um debate bastante profundo relacionado à tarifa zero no transporte coletivo no país todo, em função da diminuição do número de passageiros e em função de que a população não tem dinheiro para pagar e também a pandemia acentuou isso. Então, o diagnóstico é um caos total. Eu estava vendo a nossa deputada Tereza Leitão e agora senadora eleita falando do caos na educação. Isso em todas as áreas. Quer dizer, esses 4 anos de Bolsonaro fez um mal muito grande para o país e que nós temos que remontar, reconstruir esse país e depois transformá-lo. Porque ontem mesmo nós estávamos, uma comissão da Executiva Nacional do PT, junto com a comissão da bancada de deputados e senadores, nós estávamos conversando com o presidente Lula e realmente nós temos que reconstruir esse país e transformá-lo, mas o que eu sinto é uma animação muito grande, uma vibração muito grande, uma energia muito grande que isso vai ser possível. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai nos liderar no sentido de a gente melhorar a vida do povo. Gilmar, você falou agora também de 80% da população nas cidades e a gente vê, né, de novo, janeiro chegando e já começaram os problemas aí de deslizamento, alagamento em diversos estados brasileiros. Com essa retomada do Ministério das Cidades, né, a reorganização aí do trabalho para investir em infraestrutura e também na manutenção dessas cidades, como é que ficaria isso? Ficaria na pasta de cidades ou vai para uma outra pasta? Só para a gente organizar aqui, situar quem está assistindo a gente, né? Quem é que vai cuidar especificamente dessa parte de prevenção de risco aí nas cidades com o novo governo Lula? Ministério das Cidades.
Ok. Eles desmontaram a Defesa Civil. A Defesa Civil ela tem uma organização federal nos estados e nos municípios. Eles simplesmente desmontaram, desorganizaram toda a Defesa Civil, que uma parte, inclusive, ela tem que ser do Estado, outra parte da sociedade civil, de alertas, inclusive, quando tem tempestades, possíveis deslizamentos, ter uma política de tirar essas pessoas de encostas que podem correr risco. Então, essa é uma área que vai ficar no Ministério das Cidades, coordenada, por isso que eu falei que é fundamental esse ministério. Então, a Defesa Civil, nós temos que fazer um plano emergencial nesse período, que é um período de chuvas, e assim que o presidente dia 1º de janeiro, vai assumir, articulado com os estados, articulado com os prefeitos, e ter políticas emergenciais de alertas, no primeiro momento, quando está na iminência de acontecer o desastre, e ao mesmo tempo se tem uma política habitacional de tirar essas pessoas que estão em área de risco, né? Então tem que ser uma ação coordenada, isso que não teve, além do que não tinha e não tem recursos para esse tipo de ação. Então é mais uma frente que nós vamos ter que trabalhar. Quem for o ministro das cidades, que o presidente escolher, vai ter que, como uma das primeiras medidas, chamar todos os principais agentes dessa área, os prefeitos, e verificar uma ação coordenada conjunta ligada à Defesa Civil para salvar vidas. Eu queria voltar agora nessa questão da mobilidade, né? Porque é uma defesa sua, que a população tem acesso à saúde, né? Gratuita, universal, à educação, à alimentação, mas também precisa ter acesso a transporte, né? E aí você estava mencionando a questão da tarifa zero. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso e como isso se aplicaria também ao estado de São Paulo. Veja, milhões de pessoas deixam de fazer viagens porque não têm recursos. Isso tem aumentado cada vez mais. A população não tem dinheiro para ir e vir, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para gastar com remédios, não tem dinheiro para lazer, não tem dinheiro para cultura. E o peso do transportes, ele para determinadas pessoas, famílias, é mais de 20% do orçamento familiar. Então você tem uma exclusão de milhões de pessoas no Brasil que simplesmente não está tendo o direito de ir e vir. O que eu defendo? A Constituição brasileira, de 1988 principalmente, ela organizou o Sistema Único de Saúde. O SUS funciona. O que precisa é ter gestão, o que precisa é ter compromisso de ação política de forma organizada, com responsabilidades do governo federal, do governo dos estados, dos municípios. A mesma coisa a educação, ela funciona. Eu preciso investir mais. No transporte não tem esse sistema. Então, a primeira providência, nós temos que criar um sistema único de mobilidade para dar direito gratuito, público, universal para as pessoas que necessitam e têm desejo de sair de um ponto e ir a outro, e que a questão econômica não seja empecilho. O debate sobre a tarifa zero, ele tem um debate estrutural, cultural, porque ele muda a vida das pessoas e muda a vida das cidades. As cidades passam a se organizar a partir da liberdade das pessoas que têm de ir e vir. Nós fizemos na cidade de São Paulo um processo que estava caminhando para isso. Então, quando criamos o bilhete único, que permite que as pessoas possam ficar no sistema de transportes 3, 4 horas, pegando vários ônibus, ou metrô, ou trem, e pagando apenas uma passagem, você está diminuindo o custo dessa pessoa e dando liberdade para ela poder se deslocar de um ponto para o outro. A mesma coisa quando nós fizemos o passe livre para os estudantes, ou a gratuidade para os idosos acima de 60 anos. Então você tem um processo que você tem que fazer, manter essas políticas e ampliar. Aos domingos, feriados, no sábado fazer de forma gratuita, no entrepico. Então, eu considero, eu estava no meu programa aqui quando eu fui candidato a prefeito em 2020, nós temos uma proposta estruturada, tem estudos que isso é possível, é viável do ponto de vista técnico, é viável do ponto de vista social,
é necessário para o nível social e a gente buscou fontes de recursos. Então, eu quero dar três exemplos de fontes de recursos para poder viabilizar isso e não penalizar o usuário e não penalizar os municípios que não têm condição de dar subsídio. A primeira, o Vale Transporte ser universal. Quer dizer, o empregador, ele pagar o Vale Transporte para todos os empregados. O empregado usando não o sistema de transportes, porque ele está lá, está à disposição. E esse, na medida que ele não usa, fica no fundo e esse fundo serve para subsidiar, para ajudar todo o sistema de transportes. A segunda, teve um debate sobre a CID municipal, fazer com que o usuário do transporte individual do carro, ele pode subsidiar também o usuário do transporte coletivo através da CID municipal, que é o valor da gasolina, de você aumentar tipo 10 centavos, se você aumenta 10 centavos o valor da gasolina, isso no estudo 2016, evidentemente precisa atualizar, dá para você arrecadar em torno de 500 milhões. Então, você faz o subsídio cruzado, que a gente chama do transporte individual, que ele usa o espaço maior que ele mesmo e ele ajuda o transporte coletivo. A terceira é você, essas operações urbanas, que quando você leva um metrô, quando você leva um corredor, quando você leva equipamento para uma região, você valoriza essa região. Então você tem um potencial de valorização e você acaba arrecadando. A própria lei ela permite que você arrecada recursos em função disso, dessas operações urbanas, de jogar para a mobilidade e para o transporte. Então, para você investir mais corredores em ciclovias, em trem, em metrô, e para você baratear o sistema, é necessário ter recursos, fontes de recursos. Então, existem outras. Tem todo o debate sobre a questão ambiental, de você ter veículos não poluentes, que nós podemos fazer uma relação com o Ministério de Minas e Energia e usar energia limpa, ônibus elétrico, que é fundamental para as cidades diminuindo o CO2, que é um debate que está no mundo, acabou de ter agora no Egito, né, a COP27, que trata da questão da poluição, e que as cidades podem contribuir muito com isso, o Ministério das Cidades pode contribuir muito com isso, fazer essa grande articulação, articular com os outros ministérios, de buscar alternativas para garantir o acesso universal a todas as pessoas que queiram e têm direito de ir e vir, e ao mesmo tempo você ter um transporte não poluente, mesmo em relação aos ônibus. Maravilha. Eu vou fazer o mesmo convite que eu fiz para a Tereza Leitão, de deixar aqui à disposição esse espaço para a gente continuar essa discussão sobre as cidades, o GT, né, o grupo aí de técnico que trabalha na transição, e também para falar de mobilidade, que é um assunto muito importante. Secretário, eu agradeço muito a sua participação hoje, desejo sucesso aí nos trabalhos do GT também e no seu próximo mandato aí de deputado federal. Eu que agradeço, Amanda. Bom trabalho. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigada.